viveram situações, como essa palavra diz, palavras de afrontas, situações de afrontas. A palavra do Senhor diz assim, você não sofrerá mais as afrontas, sabe, as afrontas do passado, que te expuseram à vergonha, que te expuseram muitas vezes a ser pisada, a viver humilhações. Quantas vezes as pessoas não são até nem bem recebidas nos lugares. Quantas vezes a pessoa, ela vive de cabeça baixa por causa daquele sofrimento que ela viveu. Marcou ela. Existem pessoas que são marcadas pela tristeza, queridos, que são marcadas pela dor de algo que aconteceu em suas vidas. Muitas vezes a pessoa, ela perdeu a posição, muitas vezes a pessoa, ela perdeu em alguns momentos, não porque ela cometeu algo errado, mas às vezes ela perde até a dignidade, ela sente que não é mais digna de algumas situações, que ela não é mais digna de viver algumas coisas na vida dela, porque a humilhação que ela passou foi tão grande, queridos, que levantou como muros ao redor dela, deixar essa alma limitada, deixar essa alma sem conseguir muitas vezes acessar tudo que Deus tinha para a sua vida, todas as grandezas que eles teriam que ter em suas vidas, muitas vezes fica para trás. Nós vemos, por exemplo, no livro de Josué, esse povo, ele tinha que vencer aquela muralha para eles chegarem na terra prometida. Eles vinham de uma longa história dos seus pais que saíram do Egito e que passaram por tudo aquilo, que vocês sabem, que era aquela vida no Egito, aquela vida limitada, aquela vida com dificuldade, aquela vida debaixo de jugo, de sofrimento, e os pais não conseguiam vencer aquilo que eles tinham passado. E aí os filhos também tiveram dificuldade de vencerem, porque a história deles tinha sido marcada com afronta, marcada com humilhação. Você lembra que quando Moisés, ele sai do Egito, porque ele teve que fazer justiça até com as próprias mãos, de ver o sofrimento, de ver a humilhação. Ele não se conformou ao ver a humilhação do seu próprio povo. Então, Moisés, ele teve que romper ali, mas de uma forma que aonde ele também sai de baixo até de uma situação humilhante, de fuga, de dificuldade. E quantas vezes para nós rompermos com aquilo que nos barra, com aquilo que nos prende, para vencermos com as situações onde nós fomos humilhados, queridos, onde nós fomos envergonhados. Como é difícil, não é verdade? Quando você tem que entrar em um lugar onde você já foi pisado, onde você já foi envergonhado. Como era difícil para aquelas mulheres naquele tempo, depois da viuvez, entenderem, passarem por situações de não serem mais bem aceitas, até em alguns locais da sociedade. Elas se sentiam muitas vezes até numa posição inferior. Elas entravam nos lugares, mas elas não tinham o brilho mais, elas não tinham mais a alegria, não é? Porque há muitas vezes em nossas vidas situações que fazem nós perdermos a alegria, perdermos o brilho da vida, perdermos o contentamento. Há tantas coisas na sua vida que você perdeu de desfrutar, que você perdeu de viver por causa da vergonha, por causa às vezes da timidez. Quantas pessoas que são humilhadas, porque são pessoas que são tímidas, que são pessoas que elas não conseguem falar, elas têm vergonha às vezes de se expressarem, elas têm vergonha às vezes de falarem sobre o que elas pensam, elas se sentem muitas vezes ali quando elas estão em alguns ambientes, elas sentem aquela situação de confronto, aquela situação muitas vezes que assusta, que amedronta. Tudo isso é o que?
Tudo isso são vestígios, muitas vezes, de humilhações que você viveu, de coisas que você passou em sua vida, que foram situações tão terríveis, de tanta vergonha, que hoje você não consegue levantar, romper com estas muralhas. O Senhor diz nesta palavra: vocês não passarão mais vergonha, vocês não terão mais do que se envergonhar. Entenda que não é porque você viveu um tempo de vergonha, não é porque você foi humilhado, não é porque você foi exposto em algo em sua vida que você vai viver debaixo dessa vergonha, que você vai viver debaixo dessa humilhação, porque Deus, Ele quer que você busque refúgio nele para você vencer aquilo que tem muitas vezes te destruído, aquela imagem da humilhação que você ainda lembra. Deus quer que você vença isso, talvez aquilo que atacou até a tua moral, né?